Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Sã Doutrina. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que oferece a você gratuitamente um curso básico de Teologia Reformada. Esse é o nosso 31º programa e nós estamos estudando o seguinte tema, nós estamos estudando antropologia bíblica, estamos na 6ª parte e hoje nós vamos estudar um tema muito importante, sobre a historicidade de Adão. Mas antes de entrarmos nesse tema, vamos relembrar brevemente o que vimos nos últimos programas sobre antropologia bíblica. Em primeiro lugar, nós vimos que o homem ele foi criado para viver numa tríplice relação. O homem foi criado por Deus e para Deus, e quando o homem é criado por Deus, a sua imagem e semelhança, Deus o coloca numa relação tripla ou tríplice. Então, o que seria essa relação tríplice? Em primeiro lugar, o homem foi criado para viver com Deus, em relação a Deus, a existência de Deus, a existência do homem, ela é primeiramente em relação a Deus, e o homem deve amor e adoração a Deus. Em segundo lugar, o homem também tem uma relação com o próximo, essa relação deve ser em amor, e o homem também tem uma relação com a natureza, ou com a ordem criada. Esse é um outro termo, sinônimo de natureza, e o homem deve exercer domínio sobre a natureza. Então, essa é a tríplice relação na qual o homem foi criado por Deus, em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação à ordem criada. Nós vimos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, nós estudamos o termo imago Dei, a imagem de Deus. O homem é o único ser que porta a imagem e semelhança de Deus. Vimos que com a queda, essa imagem, ela não foi eliminada, Ela não foi eliminada, ela foi distorcida, ela foi manchada, ela foi pervertida, E em Cristo, essa imagem que foi pervertida ou distorcida ou manchada, ela está sendo restaurada, e esse processo de restauração da imagem de Deus no homem, que foi manchada pelo pecado, ele vai experimentar o ápice, a plena restauração somente na glória, nos novos céus e nova terra. Então, esses foram alguns temas que nós estudamos, e por fim, nós vimos, principalmente no programa anterior, no 30º programa, nós vimos a questão da autoimagem, e aí o Anthony Huckman, que é o autor que está servindo de guia, de alguma forma, nós estamos nos reportando bastante às ideias do Anthony Huckman, que é esse teólogo calvinista holandês, que escreveu um livro chamado Criados à Imagem de Deus, O livro está aqui. Esse é o livro que tem servido de texto básico para as nossas reflexões de antropologia. Obviamente, nós utilizamos outros livros e nós avisamos também, Mas o Anthony Huckman, na sua exposição sobre essa autoimagem, ele introduz uma quarta relação, Nós falamos no início que o homem foi criado por Deus para viver nessa tríplice relação, com Deus, com o próximo, com a ordem criada, e aí o Anthony Huckman sugere uma reflexão que o homem também ele tem uma relação com ele mesmo, O homem tem uma imagem sobre quem ele é, e aí ele prefere utilizar o termo autoimagem, Nós vimos no programa anterior que o Anthony Huckman ele não utiliza o termo autoestima, e não utiliza o termo também amor próprio, mas ele prefere o termo autoimagem porque é um termo que tem uma certa neutralidade. Você pode ter uma imagem, tanto uma autoimagem correta ou incorreta sobre você, ok? Então nós vimos sobre essa questão da autoimagem do homem, como era a autoimagem antes da queda, e vimos que a imagem que o homem tinha antes da queda, por não existir pecado, era uma autoimagem correta. Nós vimos também que essa autoimagem, ou seja, a ideia que o homem tem dele mesmo, depois da queda, ela sofreu o dano da perversão. Ela também foi manchada pelo pecado. E depois da queda, agora a tendência do homem, além de não amar a Deus acima de todas as coisas, mas se amar acima de todas as coisas, além de não amar o próximo, além de não dominar corretamente a natureza, o homem também ele nutre com ele mesmo uma imagem ou exageradamente otimista ou exageradamente pessimista. O homem não se enxerga, o resumo é esse, depois da queda o homem não se enxerga da forma como Deus quis que ele se enxergasse.
Vimos também que em Cristo a autoimagem ela vai ser renovada. Em Cristo, tanto a relação do homem com Deus ela está sendo redimida, a relação do homem com o próximo está sendo redimida, a relação do homem com a ordem criada está sendo redimida, e a relação que o homem tem com ele mesmo, a imagem que ele tem dele também está sendo renovada, né? E vimos também a relação que existe entre autoimagem, justificação, ou seja, quando Deus nos torna em Cristo justos aos olhos dele, né? E a santificação, ou seja, a santificação é o processo que vem depois da regeneração e da justificação e da adoção, e que é caracterizado por essa limpeza, por essa purificação em todos os aspectos do ser humano. Então, o homem agora ele está sendo redimido progressivamente à imagem do Senhor Jesus Cristo. E o que isso tem a ver com a autoimagem? Inclusive a imagem que nós temos de nós mesmos, pela graça de Deus em Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, ela está sendo regenerada, não, o termo melhor é redimida, né? Santificada, purificada, colocada no seu devido lugar, ok? Sofrendo os efeitos, obviamente, da regeneração. Então, de modo bem resumido, essas foram alguns dos princípios, alguns dos ensinos que nós tivemos nos últimos programas. Hoje, como nós já falamos, vamos repetir, nós vamos estudar esse assunto que é tão importante, que é a historicidade de Adão. E nós queremos começar com algumas questões, algumas perguntas que nós vamos fazer aqui, e você tente responder para você mesmo, ok? De onde veio o pecado? De onde veio o pecado, né? Ele já nasce ali na criação mesmo, ele vem do homem. Como que veio do homem, se o homem nasceu perfeito, né? Essa é uma primeira pergunta. Uma segunda, Deus criou o homem como um ser pecador? Será que Deus já criou o homem como um ser pecador? Se não é esse o caso, né? O homem tornou-se pecador algum tempo depois da criação. Mas como que isso aconteceu, se o homem foi criado perfeito, né? Como que se deu o pecado? Essas são questões que nós vamos estudar, principalmente no próximo programa, né? Mas nós já estamos introduzindo-as aqui, porque hoje nós vamos tratar de um assunto que é um pouco anterior a esse. Nós vamos ver a questão da origem do pecado, a questão do enigma do pecado, né? Porque é possível entender em parte o surgimento do pecado, e não é possível entender, né, numa outra parte, como o pecado surgiu. Existe um aspecto enigmático na questão do surgimento do pecado, né, da origem do mal, que é um problema muito debatido, estudado, refletido, tanto na história da teologia, quanto na história da filosofia e de outras ciências humanas, tá? Então aqui nós vamos, para introduzir essas questões, eu quero ler aqui uma citação, quero que você acompanhe, tá? Uma citação do Anthony Huckman sobre essa questão. Acompanhe a leitura, por favor. Na história do pensamento cristão, a resposta tradicional tem sido esta, tá? Acerca da questão de onde veio o pecado. Deus criou o homem bom, sem quaisquer pensamentos ou desejos pecaminosos. Mas o pecado entrou no mundo por meio da queda e da desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Desde a queda, a natureza humana tornou-se tão corrupta que, à parte da graça de Deus, o homem é incapaz de praticar o bem, mas inclinado a toda espécie do mal. Então, nessa citação do Anthony Huckman, né, nós vemos aí um resumo bastante claro, bastante didático, mas principalmente bastante fiel às Escrituras sobre como se deu a questão da entrada do pecado, né? Deus criou o homem bom, puro, perfeito, sem qualquer tipo de pensamento ou desejo pecaminoso, mas o pecado entrou no mundo, nós vamos ver também no próximo programa, primeiramente na realidade angelical. Primeiro existiu uma queda no mundo angelical, depois no mundo humano, né? E por meio da queda, por meio da desobediência dos nossos primeiros pais, os nossos representantes, né? O cabeça federal, Adão, né? Os primeiros pais, Adão e Eva. Então, desde a queda, a natureza humana, ela torna-se, então, a partir dessa mancha do pecado, tão corrupta que, sem a ajuda de Deus, o homem é totalmente incapaz de praticar o bem do ponto de vista de Deus, né?
mas é inclinado a toda espécie de mal. Inclusive quando ele faz algum tipo de bem do ponto de vista social, né, isso do ponto de vista de Deus, porque Deus conhece o coração das pessoas, né? Sem a ajuda de Deus, nós não conseguimos fazer nenhum tipo de bem do ponto de vista espiritual. Então, essas são questões que nós vamos tratar de modo mais específico no próximo programa, porque no programa de hoje, né, nós vamos buscar entender basicamente essa questão. Adão foi uma pessoa histórica? E por que tratar dessa questão antes de falar da origem do pecado? É porque, de acordo com o que você responde essa primeira questão, isso vai influenciar decisivamente a forma como você, a forma como você responde à próxima questão. Por exemplo, se Adão foi um personagem histórico como eu e como você, e se ele realmente pecou, então nós vamos tentar entender como, pelas escrituras, até onde dá para entender, como que se deu essa primeira desobediência. Agora, se Adão não existiu como um personagem histórico, então a gente vai ter outros problemas para resolver, tá? Então nós vamos falar sobre a questão do pecado, tocar nessa questão, né, de maneira um pouco mais periférica. Isso nós vamos tratar mais no programa 32, Deus permitindo, mas hoje essa questão que é importante. Primeiro, Adão foi um homem que realmente existiu no tempo e no espaço? Adão foi uma figura histórica como eu e você? Foi um homem, né, de carne e osso que desobedeceu? Ou não? Foi uma lenda? Tá? Porque a maneira como você responde essa primeira pergunta, qual pergunta? Adão foi uma pessoa histórica? Ela vai decisivamente influenciar na forma como você responde a outra pergunta, que é qual? Qual é a origem do pecado? Ok? Então, primeiro, vamos nos debruçar sobre essa questão da historicidade ou não de Adão. Tá? E nós vamos começar com o texto. Vamos começar com as escrituras, Gênesis 3, você pode acompanhar a leitura aqui na tela, você pode acompanhar a leitura nas escrituras, né, na Bíblia que você tiver na sua casa. Gênesis 3, de 1 a 7. Lá está escrito assim, é o relato da queda, né? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então esse é o relato clássico, né? Triste relato da queda dos nossos primeiros pais, onde eles deram, eles obedeceram, né? Eles deram ouvidos, não à voz de Deus, mas à voz da serpente, que tipificava o inimigo, né? O diabo. E aí houve a queda do gênero humano, fato que é importante, fundamental, para entendermos o que a Bíblia nos ensina, né? Nós já falamos sobre isso, eu vou repetir, né? Mas um modo de enxergar a realidade do ponto de vista das Escrituras é considerando o que as Escrituras ensinam sobre essas três expressões: criação, queda e redenção, né? Tudo foi criado por Deus em perfeição para manifestar a glória de Deus em tudo. Tudo que foi criado por Deus sofreu os efeitos da queda, ou seja, na queda houve a mancha do pecado, agora os homens não conseguem mais viver para a honra e para a glória de Deus, né? E eles estão manchados com o pecado. Então, criação, queda, a humanidade caiu na desobediência dos nossos primeiros pais, e não foi só o gênero humano que sofreu essa influência pecaminosa, mas também toda a criação que circundava e que circunda o gênero humano. Então, criação, queda e redenção. Tudo aquilo que Deus criou perfeito e que foi manchado pelo pecado, em Jesus Cristo, é redimido, né? O próprio Deus, ele, sabendo que o homem estava perdido nos seus delitos e nos seus pecados, o próprio Deus
deu um jeito de resolver aquilo que o homem nunca resolveria por si mesmo, enviando o Senhor Jesus Cristo para pagar o preço do pecado e proporcionar perdão, restauração e redenção, não somente ao homem, mas também à realidade criada. Então, criação, queda e redenção. É fundamental que entendamos os 3 pontos, né? Estamos buscando entender um pouco mais esse segundo ponto, ok? Pergunta que nós fazemos aqui é a seguinte: esse texto que nós acabamos de ler, de Gênesis 3, de 1 a 7, é um texto historicamente confiável? Perceba, a expressão historicamente confiável. Quando nós estamos falando, perguntando se ele é historicamente confiável, o que nós queremos dizer isso realmente aconteceu no tempo e no espaço? Ou não? É só um mito? É só uma lenda que não deve ser desprezada, né? Como os mitos e como as lendas, né? Mas que não aconteceu de fato. É uma história inventada, é um mito ou uma lenda, né? Mas que tem um fundo moral e um ensino moral por detrás. Esse texto, repito pela última vez, é um texto historicamente confiável? Então nós vamos trabalhar essa questão aqui de maneira bem devagar. Vamos lá. Primeiramente, nós temos que lembrar que existem, né, recentemente, quando o Huckman escreveu isso, né, ali no meados do século passado, recentemente, ou seja, já desde o século passado, desde a primeira metade do século passado, na verdade, e passando pela segunda metade do século passado, alguns teólogos, e não são poucos, eles têm defendido a ideia de que Adão e Eva não foram pessoas reais, como eu e como você, que um dia viveram historicamente no tempo e no espaço, nesse mundo, mas eles foram, na verdade, símbolos da origem do homem e da sua queda em pecado. Então, olha só, então, existem teólogos, inclusive alguns que se identificam de alguma forma com a tradição reformada, não são, obviamente, os grandes representantes da tradição reformada, e aqui eu estou falando da tradição reformada porque o curso, o Sã Doutrina é um curso de teologia básica, né, um curso de teologia reformada, né? Nós buscamos expor os temas aqui, os vários temas aqui, a partir de uma perspectiva escriturística, ou seja, a partir do solo escritura, né? Buscando detectar possíveis e indesejáveis intromissões de alguns ismos, né? E deixar eles de fora, mas buscar entender os assuntos pelo que as escrituras ensinam, e aí você fala assim, mas todos são assim? Não, né? Não. A ideia que nós queremos defender é que a Escritura é a única regra de fé e de prática, deve ser a nossa única regra de fé e de prática. E como que eu sei que eu estou sendo bíblico? Claro que isso é bem vasto, né? Mas de maneira bem simples é quando eu busco interpretar as Escrituras pelos princípios da própria Escritura, não deixando algum ismo humano, né, adentrar ali na minha interpretação, tá? Então, aqui eu recoloco aqui para você, repito, né? Existem alguns teólogos, alguns deles que de repente até se tem algum tipo de identificação com alguns aspectos da tradição reformada e que tem esse tipo de ideia. De outras tradições, vários têm, infelizmente, tá? Infelizmente, de outras tradições, e nós não vamos citar nomes aqui, obviamente, mas de outras tradições, vários teólogos acreditam nisso daqui, acreditam nas Escrituras, né? A Bíblia é a palavra de Deus, mas, eles dizem, não dá para você no século XXI entender ali o Gênesis 1, 2 e 3, achando que tudo ali é verdade. Infelizmente, muitos, né? Não são poucos, muitos vão fazer esse tipo de afirmação. Na tradição reformada, a minoria é que vai fazer esse tipo de afirmação. Nós vamos citar alguns nomes, tá? Nós vamos citar. Na verdade, da tradição reformada mesmo, não se parte desse princípio, tá? Qual o princípio? De que Adão e Eva, né, eles não foram personagens históricos. Mas alguns, poucos, principalmente mais antigos, eles tinham algum tipo de dúvida, e outros afirmavam que realmente Adão e Eva não foram personagens históricos, né? Não existiram no tempo e no espaço. Tá? Para esses teólogos, então, Gênesis 3 não descreve um acontecimento histórico e real. Tá? Então nós vamos citar, e nós vamos citar com bastante cuidado, tá? Com bastante cuidado e respeito, por exemplo, um teólogo que é um gigante.
escreveu muita coisa boa, tá? Muitas pessoas acham que ele era liberal, mas nunca foi. Na verdade, ele lutou contra o liberalismo, né? E é um gigante intelectual. Mas, como todo teólogo tem lá as suas falhas, né? Ele também tinha lá os seus pontos questionáveis. E esse é um deles. Por exemplo, o brilhante teólogo Karl Barth, para ele, a narrativa de Gênesis 3, 1, 7 não é história, mas apenas uma saga. Adão não é um personagem histórico, mas é exemplarmente o representante de todos os que o seguiram. Ele era um representante, mas não era um personagem histórico que existiu no tempo e no espaço. Isso não desmerece as outras coisas corretas que o Karl Barth afirmou, os vários escritos brilhantes que ele chegou a escrever. Nesse ponto específico, ele afirma algo com o qual nós não concordamos e a tradição reformada no geral também não vai concordar, ok? Um outro teólogo que também, né, escreveu outras coisas boas, enfim, que acertou em vários outros assuntos, mas que nesse assunto ele se equivoca, é o Emil Brunner, né? Para ele, Adão também não foi um personagem histórico, né? E um terceiro, menos conhecido, aqui no Brasil, creio que ele não tem nenhum livro publicado em português, salvo engano, né? O H.M. Cuitert, que é citado pelo Huckman no livro dele, ele foi professor de teologia na Universidade Livre de Amsterdã. Para ele, Adão não foi uma figura histórica, mas um exemplo pedagógico ou um modelo didático, uma ilustração do que acontece com cada ser humano e que nos ajuda a entender a importância e a realidade de Jesus Cristo. Então, citamos 3 teólogos aqui, né, que de alguma forma se identificam, né, no seu período histórico específico com a tradição reformada e que nesse ponto nós discordamos, né? Obviamente, repito, realmente a tradição, claro que os termos aqui, né, nós estamos utilizando, eles são bem mais vastos do que a gente supõe. Quando a gente fala de tradição reformada, a gente está falando de uma tradição de muitas décadas, né, que foi construída desde lá da Reforma Protestante até aqui, então você tem pelo menos mais de 5 séculos, e de diferentes lugares, né, de diferentes regiões, que estavam tentando resolver problemas específicos do seu contexto histórico específico, né? Então, o que eu quero dizer é que a tradição reformada é um pouco mais plural do que muitos admitem, né? Mas, obviamente, existe uma espinha dorsal que é inegociável, né? E essa espinha dorsal é formada por vários princípios, por várias verdades, né? O sola escritura, né? Ou seja, é a escritura interpretada pela escritura, é o tota escritura, como nós deixamos bem claro lá nos primeiros programas, né? Não é só o sola escritura, é toda a escritura, né? Salvação somente pela graça, falando de soteriologia, que é um assunto mais à frente, mas sobre esse assunto específico existe, às vezes, algum tipo de discussão. E nós estamos assumindo aqui, os irmãos vão ver até o final, os irmãos, as irmãs, os estudantes que estão nos acompanhando até o final, qual é a posição que nós vamos assumir acerca desse assunto, ok? Dito isso, então, né, essas opiniões nós acreditamos que são erradas, que estão equivocadas, e falamos isso com respeito a esses 3 autores, principalmente aos 2 primeiros, que são um pouco mais conhecidos, né? Tanto o Karl Barth quanto o Emil Brunner, que escreveram coisas interessantes, importantes, edificantes, foram importantes no contexto histórico no qual eles estavam inseridos, no século passado, mas acerca desse assunto, eles se equivocaram. E nós vamos agora, a partir de agora, buscar expor o porquê essa visão é uma visão errada. Por que afirmar que Adão não foi... Perdão, por que afirmar que Adão não foi um personagem histórico é algo errado? Ou dizendo de uma outra forma, por que nós devemos defender a historicidade de Adão? Porque Adão realmente foi alguém que existiu no tempo e no espaço. Né? Então, vamos trabalhar essa questão até o final da aula de hoje. Né? Essa compreensão, então, desses 3 teólogos, ela é uma compreensão errada,
porque elas se baseiam no entendimento incorreto das Escrituras. Em primeiro lugar, por que isso, né? Em primeiro lugar, a narrativa de Gênesis não é a única referência bíblica ao primeiro homem. Claro que nós lemos essa narrativa, né? Mas Adão é citado em outros textos, né? A genealogia do primeiro capítulo de Crônicas, por exemplo, que nós vamos ler aqui, ela começa com Adão, tratando como uma pessoa histórica. Então, por que Adão foi um personagem histórico? Em primeiro lugar, vamos lá para o texto, quero que você leia, vai ser projetado para você. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, do 1 ao 4. Esse é um outro texto que vai aparecer, né? Adão. Olha só o que está escrito lá. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jered, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Então você percebe que nesse relato desses vários nomes aqui, nessa genealogia, um dos nomes é Adão. E você percebe que na leitura natural, perceba que na leitura natural do texto, a ideia é que Adão é um personagem histórico, assim como Noé também foi, assim como Sem foi, assim como Jared foi, assim como Enoque, assim como Lameque foi. Tá? Então, essa é a primeira justificativa porque nós devemos defender a historicidade de Adão. E por que achar que Adão não foi um personagem histórico está errado? Em primeiro lugar, não é só o texto de Gênesis, né? As pessoas vão achar que Adão não foi um personagem histórico porque o texto de Gênesis não relata a história. É uma lenda, é uma saga, é um mito. Ué, então isso está errado. Em primeiro lugar, porque Adão não é só citado em Gênesis. Um livro que é citado, ele é citado, e não é só um, nós vamos ver outros, né? Primeira Crônicas. Segunda justificativa, a genealogia de Jesus em Lucas 3 também cita Adão como pessoa histórica. Nós vamos ler, tá? Vai ser projetado aí para você, você leia junto conosco. Lucas 3, 38. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Então você percebe que numa leitura natural do texto, e aqui é o texto lá do Novo Testamento, né? Nós lemos Gênesis, lemos 1 Crônicas, agora vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 3, 38. Você percebe que nessa narração da genealogia do Senhor Jesus, você percebe que são personagens históricos que são citados. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e o Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então você percebe que uma leitura natural é um personagem histórico. Não é uma lenda, não é um grupo de pessoas que vai representar pedagogicamente, não, nada disso. É um personagem histórico. Terceira justificativa, quando os fariseus indagaram a Jesus sobre o divórcio, em Mateus, em Marcos, nós vamos ler outros textos, ele citou as palavras encontradas lá em Gênesis 1, 27 e em Gênesis 2, 24. E você percebe que quando existe essa relação entre os evangelhos e Gênesis, pressupõe que Adão era um personagem histórico. Então nós vamos ler Mateus 19, 4 e 6. Leia, acompanhe a leitura, por favor. Mateus 19, 4 e 6 está escrito assim: então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Você percebe que aqui o texto, naturalmente lido também, está pressupondo a existência de homem, mulher, que se tornam uma só carne. Né? E é um texto que vai remeter, né, a Adão e Eva. Outro texto, acompanha a leitura também, Marcos 10, 6, 8. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Então, em ambas, né, são textos correlatos, né, paralelos, em ambas as passagens, existe a afirmação que Deus criou homem e mulher, e que o homem deixa pai e mãe para se unir à sua mulher. O apelo de Jesus, ao começo lá das coisas, né, lá no início, lá em Gênesis, conforme registrado, lá no primeiro livro, não teria qualquer relevância para a situação em seus dias se o homem e a mulher descritos nesses versículos fossem meros símbolos,
Olha só que Jesus, então, tanto nos dois textos, ele se refere ao início da criação, falando de homem e mulher, seres, né, de verdade, históricos. Um homem histórico e uma mulher histórica que vão se unir e formar um só, né? Você percebe que o texto fica absurdo se você não considerar que são pessoas históricas. Não tem nenhum sentido se eles fossem meros símbolos, né? Então, olha só, quando o Senhor Jesus se refere a Adão, o Senhor Jesus se refere como uma pessoa histórica. E aqui já uma outra dica, né? Um outro princípio importante. Duvidar da historicidade de Adão é duvidar das palavras de Cristo. Essa é uma questão muito séria, né? Então, as palavras de Jesus, elas pressupõem que foram um casal humano e real. Quarta justificativa. Paulo também aceitava a historicidade dos primeiros pais. Nós vamos ler alguns textos, né? 1 Timóteo 2,13. Acompanha aí. Texto bastante pequeno. 1 Timóteo 2,13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Aqui tem alguns detalhes bem ricos, né? Então você percebe que aqui essas palavras que Paulo utiliza, elas indicam sucessão temporal. O que é sucessão temporal? É o que está registrado aqui, basicamente. Primeiro existiu um ser, depois existiu um outro ser. No tempo, primeiro existiu Adão, e de Adão foi criada Eva. Ok? E um detalhe importante é que sucessão temporal, ou seja, o fato de que Adão foi criado primeiro e Eva depois, sucessão temporal implica em sucessão histórica. Ou seja, primeiro existiu historicamente Adão, para depois existir historicamente Eva. Sucessão temporal e sucessão histórica. Então você percebe que até nos detalhes, Paulo parte do princípio que Adão foi um personagem histórico, real, que existiu no tempo e no espaço. E no versículo 14, Paulo afirma e ele acrescenta: e Adão não foi iludido. Esse texto não está aí, tá? Depois você confere. 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E aqui você percebe que existe uma relação direta com as palavras lá em Gênesis 3,13, onde nós lemos: a serpente me enganou e eu comi. Então você percebe que são textos que estão totalmente ligados, né? Eu vou repetir os textos para depois você comparar 1 Timóteo 2,14 e aí você compara com Gênesis 3,13. Ambos os textos falando que Eva primeiro foi enganada e depois ela, né, de alguma forma participou ali da queda, né, do cabeça, no caso que é Adão, né? Quinta justificativa, que deixa bem claro que Adão foi um personagem histórico. Paulo se refere a Adão também no outro texto, em 1 Coríntios 15, 21 e 22. O texto vai ser projetado aí para você. Lá está escrito assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha só, que é muito importante. E também Paulo parte do princípio que Adão é um personagem histórico. O que Paulo está fazendo aqui em 1 Coríntios 15, 21 e 22? Aqui Paulo ele compara dois homens. Um por meio de quem a morte entrou no mundo e outro por meio de quem veio a ressurreição. Está fazendo essas duas comparações, essa comparação entre esses dois homens. O primeiro homem é Adão, por meio de quem veio a morte. O segundo homem é Cristo, por meio de quem veio a ressurreição. Perceba que Adão e Cristo são colocados lado a lado. Adão, personagem histórico, Cristo, personagem histórico. Pergunta importante para você: se o primeiro foi apenas um símbolo, qual a razão existiria para crer que o segundo homem também não foi um símbolo? O que Paulo está fazendo é equiparando, comparando. Primeiro Adão comparando, tá? Primeiro Adão com o segundo Adão. Primeiro Adão é aquele por meio de quem veio a morte. Segundo Adão, aquele por meio de quem veio a ressurreição. Então Paulo está fazendo essa comparação. Aí a pergunta que nós fazemos, aqueles que dizem que Adão não foi um personagem histórico, é: se o primeiro foi apenas um símbolo, que razão nós teríamos para acreditar que o segundo também não existiu
no tempo e no espaço, e também não foi somente um símbolo, né? Sexta justificativa, e é também num texto paulino. Paulo se refere a Adão também em 1 Coríntios 15, 45 e 47. Acompanhe a leitura. 1 Coríntios 15, 45 e 47. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. Primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. De novo, perceba que existe uma comparação. E aqui eu quero pedir ajuda para um outro teólogo muito importante, né? Do século passado também, o John Murray. Ele diz o seguinte, acompanhe a leitura, vai ser colocado aí para você. Perceba como ele explica esse texto. O paralelismo e contraste nesses versículos, que nós acabamos de ler, exigem que Adão, como o primeiro homem, tenha uma identidade histórica comparável à do próprio Cristo. De outra forma, pede-se a base de comparação e contraste. Adão e Cristo detêm, respectivamente, vínculos ímpares em relação à humanidade. Mas para que detenham tais vínculos, é preciso que ambos sejam figuras históricas, de modo a tornar possíveis e relevantes esses vínculos. Então você percebe como que ele consegue sintetizar, de modo muito didático, simples e profundo, o ensino de Paulo nesses dois textos. Para que essa comparação faça sentido, é necessário que ambos os comparados, primeiro Adão, segundo Adão, Adão e Cristo, sejam personagens históricos. John Murray, né, Anthony Huckman, além de outros, realmente representam o que historicamente nós denominamos tradição reformada, ok? E em sétimo lugar, em Romanos há uma passagem decisiva para o nosso tópico. Além de tudo que nós falamos, Gênesis, citando Crônicas, citando os Evangelhos, ou seja, a interpretação que Jesus dá a isso, só aí já acaba o assunto. Mas nós vamos, né, colocamos outros textos paulinos, mas ali em Romanos, existe uma parte, ali no capítulo 5, que fala especificamente desse tema, Adão e Cristo. Você, com certeza, já leu. E nós vamos, se não leu, vai ler agora. Se já leu, vai reler agora, tá bom? Romanos 5, de 12 a 21. É um texto um pouco maior, mas é muito importante aqui para a nossa aula. Romanos 5, 12 e 21 está escrito assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, preste atenção nisso, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Isso aqui é muito importante, tá? Continuando, versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Versículo 17 é fundamental também, assim como 15, tá? Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então esse é um texto, né, que é para ler com um pouco mais devagar, mas você percebe que pelo menos tem uns 4 versículos aqui que são fundamentais e que fazem essa comparação de modo claro, explícito, entre aquele por meio de quem veio o pecado
e aquele por meio de quem veio a resolução do pecado, a redenção. E aqui o comentário do Huckman, creio que ele vai ser colocado aí para você, tá? Preste muita atenção. Huckman diz o seguinte: o argumento de Paulo não é que a morte e a condenação vieram sobre nós porque todos nós, de alguma forma, em um determinado dia ou no outro, pecamos. Não, não é nada disso, né? Mas que a morte e a condenação vieram sobre nós por causa da transgressão de um homem, a quem Paulo, seguindo a narrativa bíblica, chama de Adão. Isso está muito claro em todos os textos que nós lemos. Gênesis, Crônicas, os Evangelhos, os textos de 1 Timóteo, Coríntios, 2 textos, né, na carta de Paulo aos Coríntios, e agora nesse texto clássico que fala desse assunto específico, com detalhes, em Romanos 5. Tá? Então você percebe que Paulo deixa bem claro que a condenação veio aos homens por causa da transgressão de um homem. Quem que é esse homem? Paulo esquece de falar quem é esse homem? Não. Paulo deixa bem claro, seguindo a narrativa das Escrituras, que esse homem tem um nome. Ele se chama Adão. Não foram muitos homens que pecaram, e a partir desses muitos homens que pecaram, que veio pecado. Não, veio a condenação, não. Por causa da desobediência de um, veio a condenação. Por causa da obediência de um, veio a salvação. Tá? Continuando então aqui, né, como nós falamos lá no início, com muito respeito, se o brilhante Karl Barth, né, se o Emil Brunner, se o Kuitert estão certos, seria como se Paulo tivesse dito que, aí seria aqui a provocação que o Anthony Huckman faz, né? Se Barth, o Brunner e o Kuitert estivessem certos, era como se Paulo dissesse o seguinte: portanto, assim como o pecado de nenhum homem, entrou o pecado no mundo. E aí fica absurdo, porque eles dizem que não existiu uma figura histórica chamada Adão. Então vamos tentar entender o que eles estão falando, né? E colocar a ideia deles no texto. Paulo diz: por causa do pecado de um, entrou o pecado no mundo. Aí vamos pegar a ideia dos três. Seria mais ou menos o seguinte: portanto, assim como por nenhum homem, entrou o pecado no mundo. Aí o texto não faz nenhum sentido. Visto que Adão, como uma pessoa histórica, nunca existiu, mas apenas como uma representação simbólica de todas as pessoas, o texto ele perde total sentido. Tá? Contudo, Paulo ele diz o seguinte, relembrando o que ele diz lá no texto, né? Como por um só homem entrou o pecado no mundo. Esse homem existiu, e o nome dele é Adão. Tá? No versículo 14, né, eu vou reler aqui para você, e aí não vai estar projetado, tá? Está escrito assim: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então vamos, de novo, submeter esse texto às ideias, né, do Karl Barth, do Kuitert e do Emil Brunner. Tá? Observe que Paulo tem em mente não um período específico de tempo, começando com uma época de uma pessoa específica, Adão até uma outra pessoa, Moisés. Paulo aqui está se referindo a uma pessoa que existia. Ele diz, olha só, versículo 14, reinou a morte desde Adão até Moisés. Ele está considerando que existia um personagem chamado Adão, e está limitando, né, cronologicamente, aqui em termos temporais, Adão até Moisés. Ele está falando que Adão não existiu, ou que foi um grupo de pessoas. Nada disso. Paulo está se referindo a uma pessoa que viveu numa determinada época da história. E não faz nenhum sentido dizer da humanidade geral até Moisés. Não, é de Adão até Moisés. Além disso, Paulo escreve a respeito de pessoas que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Ou seja, Paulo pressupõe que Adão cometeu um pecado. Paulo pressupõe que Adão caiu em pecado. Né? Se a transgressão de Adão fosse simplesmente a transgressão de todos os homens, simbolicamente, expressa na forma de uma história, um exemplo didático, que sentido, é a pergunta que nós fazemos, né? Que sentido haveria de falar em pessoas que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão? Não faria nenhum sentido. Né? Porque se não pecaram à semelhança de vários homens, que tipo de pecado foi esse? Agora foi o pecado específico de Adão. Tá? No versículo 15 também, que nós já lemos, né? Paulo escreve: porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um homem,
de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aqui de novo, o sentido da passagem baseia no contraste de um só e muitos. Se um só significa muitos, como eles dizem, né, como alguns dizem, como sugere, né, o pensamento tanto de Barth, nesse aspecto de Brunner e do Cuitat, perde-se o principal argumento de Paulo, porque Paulo está comparando, né, nesse aspecto, o cérebro da comparação de Paulo é um e muitos. Só que algumas pessoas dizem que esse um, na verdade, não existiu, foram muitos. Aí não tem como comparar muitos com muitos. A essência, nesse aspecto da comparação de Paulo, é um e muitos, né? Então, o argumento de Paulo é, pelo que um homem, Adão, fez, muitos morreram, mas pelo que outro homem, Cristo, fez, a graça de Deus se tornou abundante para muitos, ou sobre muitos. Então, aqui, a rejeição da historicidade de Adão, ela não é somente contrária à Escritura. Ela tem consequências devastadoras para a doutrina do homem, para a antropologia, e é o assunto que nós estamos lidando. Preste atenção, o que nós queremos dizer com isso? Se a queda não foi histórica, ou seja, se não houve uma queda que aconteceu realmente no tempo e no espaço, então não houve tempo em que o homem não era pecador. E não existiu um estado de perfeição anterior ao nosso presente estado de corrupção. Negar a queda é se colocar, é mexer, né? É mexer naquela peça lá do dominó e vai cair outras. Não tem como você mexer, né? Existem discussões em outros pontos, né? E não é o objetivo do nosso curso lidar com essas questões agora. Talvez lá na frente, num curso mais profundo, ok. Mas, por exemplo, existem cristãos sérios que acreditam, obviamente, que, voltando lá para as questões de Gênesis, né? Que os dias da criação foram dias literais de 24 horas. Existem outros cristãos sérios que acreditam que, pelo menos os primeiros dias, não foram dias de 24 horas. E é uma discussão que existe. Nós tocamos nesse assunto de modo bem breve, né? E sugerimos que parece que a interpretação ali sugere, numa leitura natural, que são dias de 24 horas. Mas esse é um tema bastante complexo. Bastante complexo. Agora, percebe que existe discussão nesse tema, assim como em outros temas. Agora, se você interpreta que são dias de 24 horas, e nós achamos que são, né? Ou se você acha que são dias que duraram mais, isso não mexe na essência da fé. Isso não mexe, por exemplo, em questões fundamentais de antropologia, isso não mexe em questões fundamentais de soteriologia, de cristologia, de pneumatologia, de escatologia, de eclesiologia. Agora, não é possível, ao nosso ver, duvidar da historicidade de Adão sem mexer em outras questões da teologia. Tá? Então, se a queda não foi histórica, então, de alguma forma, as pessoas estão dizendo que não houve um tempo em que o homem não foi pecador. Né? Então, nesse raciocínio, o homem veio das mãos do Criador como alguém que, invariável e inevitavelmente, cai em pecado, já que não houve uma queda histórica. Né? Se o pecado está inevitavelmente ligado à humanidade, ou seja, se o pecado faz parte da essência do ser humano, a pergunta fica muito séria. Como que o homem pode ser redimido? Se o pecado faz parte da essência do ser humano. Aquilo que faz parte da essência, se você tira, o homem deixa de ser homem. Então, se o pecado faz parte da essência do ser humano, como que ele pode ser redimido? Ele teria que se tornar algo totalmente diferente para se tornar sem pecado? Essa é uma pergunta que nós fazemos. A narrativa, então, da queda, né, ela nos diz que o homem foi criado em estado de perfeição, isso é o que a Bíblia ensina, mas ele caiu no estado de corrupção por causa de um fato real acontecido no tempo. O homem foi criado em um estado perfeito, mas houve uma queda histórica, real, no tempo e no espaço, praticada por um ser real, histórico, que existiu no tempo e no espaço. E esse ser, existe uma comparação em vários textos, nós lemos alguns, entre esse primeiro Adão com o segundo Adão. O primeiro Adão, nós caímos. No segundo Adão, nós temos redenção histórica,
real que aconteceu no tempo e no espaço. Se a pessoa não acredita nessa primeira queda, se ela não acredita na historicidade desse primeiro ser, se Adão não foi histórico, quem me garante que a queda também foi histórica? Quem me garante que o pecado realmente existiu historicamente no tempo e no espaço? E se ele, de alguma forma, não existiu no tempo e no espaço, então, um fato é que nós pecamos. Então, será que o pecado então faz parte da essência do ser humano? Se o pecado faz parte da essência, como que esse homem pode ser salvo? Né? Enfim, são muitos problemas que a pessoa vai ter que lidar. E são problemas insolúveis. Né? Embora a narrativa desse evento em Gênesis não nos dê uma explicação para a entrada do pecado no mundo, e ela não dá mesmo, né? Ou seja, a entrada, como se deu em todos os aspectos, a entrada do pecado no mundo é um mistério que jamais poderá ser explicado. Se Deus quiser explicar lá no céu, ele explicará. Mas aqui a gente não consegue entender todos os elementos, não. Isso a gente vai entender um pouquinho, nós vamos estudar, né, um pouquinho mais no próximo programa, Deus permitindo, sobre o início do pecado, né, a nascente do pecado e o enigma do pecado. Né? Mas, embora esse assunto tenha lá os seus enigmas, sobre como se deu a entrada do pecado no mundo, a Bíblia realmente nos diz que houve, em um determinado momento do tempo, a entrada do pecado no mundo dos homens. E o sentido disso é que o pecado, aí preste atenção, isso aqui é muito importante, o pecado não é essencial na vida do homem. O pecado é acidental. O pecado não faz parte da essência da natureza humana. O pecado perverteu a natureza humana. Ok? O pecado é acidental, mas não é essencial ao homem. Isso aqui é muito diferente, tá? E muito importante. Uma coisa é quando é algo essencial. Se é essencial, faz parte de você, sempre fez e sempre fará parte. Se tira algo que é essencial, você deixa de ser aquilo que você é. Será que o pecado é uma coisa assim? Não. Pecado não é essencial. Pecado é acidental. Depois da queda, ele está em nós. Mas ele não estava no homem antes do pecado, obviamente. E não estará conosco, pela graça de Deus, nos novos céus e nova terra. Porque ele não faz parte da nossa essência. Ele é um acidente. Né? E aqui estamos utilizando a expressão acidente do ponto de vista teológico e filosófico. Tá? Significa também que a redenção do pecado é possível. Claro que é. Né? Quando nós interpretamos a Bíblia corretamente, sabemos disso, graças a Deus, que a redenção é possível. Os seres humanos podem vir a ser outra vez livres do pecado, sem cessarem de ser seres humanos. Visto que a pecaminosidade não é essencial à natureza humana, Jesus Cristo, embora sem pecado, era um homem genuíno. Olha só, se a pessoa acredita que o pecado faz parte da essência do ser humano, como explicar Cristo que se tornou homem? Cristo se tornou homem, Cristo tem uma natureza humana, mas sem pecado. Percebe? Por causa do primeiro cabeça, Adão, nós nos tornamos pecadores. Por meio do segundo cabeça, que é Cristo, tornamos seres inocentes, sem pecado. E terminamos aqui, né, antes de fazer as considerações finais, dizendo o seguinte: o principal propósito do apóstolo Paulo em seus escritos, nos textos que foram citados, é apresentar as bênçãos vindas a nós por meio de Cristo. Bênçãos que excedem em muito os danosos resultados da nossa união com o primeiro Adão. De novo, nós estamos pressupondo essa comparação entre dois personagens históricos, Adão e o Senhor Jesus Cristo. Terminamos, então, fazendo as seguintes considerações finais e algumas aplicações. Em primeiro lugar, relembremos que a Bíblia é a única regra infalível de fé e prática para o cristão, e ela é a palavra de Deus que deve ser interpretada pela palavra de Deus, ok? É interessante a gente olhar para que cada teólogo, né, cada estudante das Escrituras, sendo teólogo profissional ou não, gente como nós aqui, que estamos buscando entender as Escrituras, nós estamos num contexto, e às vezes é imperceptível, né? Às vezes nós não percebemos que ideias fora das Escrituras influenciam na nossa interpretação nas Escrituras. Você percebe, por exemplo, que teólogos ali do final do século XIX, início do século XX, eles estavam, final do século XIX, início do século XX, época em que, entre outras coisas, o darwinismo estava, né, bombando. Né? Então,
não só o darwinismo, outros ismos também. Aqui eu quero só lembrar do darwinismo. Então você percebe que uma coisa é você interpretar Gênesis lá no século XVI, lá no século XV, aqui no século XXI. Outra coisa é você interpretar Gênesis ali no final do século XIX, início do século XX. Não estou falando que, olha só, perceba, em qualquer século, no século XIV, XVI, XIX, início do XX ou agora no XXI, nós temos que buscar ser só a Escritura. Nós devemos partir do princípio que nós temos o perigo, né? Às vezes algumas inclinações imperceptíveis para levar para o texto bíblico coisas que são estranhas ao texto bíblico, né? E temos que ter essa certeza de que é possível que a gente erre na interpretação. E para não errar, nós temos que interpretar as Escrituras a partir das Escrituras, né? Às vezes nós conseguimos, às vezes nós não conseguimos, é por isso que nós estudamos, né? Estudamos e buscamos a direção do Espírito Santo. Mas a gente percebe, né, e você pode fazer uma pesquisa aí, da influência que o darwinismo, no seu contexto, né, do seu nascimento ali, final do século XIX, início do século XX, como ele influenciou teólogos a olharem para Gênesis a partir de uma perspectiva sintética, né, que buscava sintetizar escrituras com as novas ideias darwinianas. E como isso, né, foi influenciando na leitura do texto, tá? Enfim, na nossa época também nós temos os mesmos, né, com outros nomes, né, mas outros desafios, ok? Então, a Bíblia, esse é o desafio de todos nós, ela deve ser interpretada à luz dela mesma, ok? A leitura natural de Gênesis, ela nos ensina que Adão foi, sim, um personagem histórico que existiu no tempo e no espaço. E é somente quando colocamos elementos estranhos às Escrituras no processo de interpretação que nós chegamos a conclusões diferentes nesse tema. Segunda colocação que nós fazemos é a seguinte: entender Adão como sendo um personagem não histórico, além de ser um grave equívoco na interpretação de Gênesis, é também um grave erro na interpretação da relação que Gênesis tem com outros textos, porque como nós vimos, né, Adão é citado em outros textos. Nós citamos aqui Crônicas, Evangelhos e nas Epístolas de Paulo. Além de ser um erro na interpretação de Gênesis, é um erro na interpretação da relação que existe entre o texto de Gênesis e outros textos das Escrituras. E é também um erro gravíssimo, pois enfraquece o claro paralelo que a Bíblia apresenta entre o primeiro Adão e o segundo Adão, que é Cristo. Se Adão não era um personagem histórico, qual é a razão para crermos que houve um primeiro pecado histórico? Por que necessitamos de um redentor histórico? A Bíblia é confiável mesmo? Né? Essas são perguntas que nós fazemos aqui. Estejamos seguros, esteja seguro, né, com o que a Bíblia ensina sobre o primeiro Adão e sobre o segundo Adão, Jesus Cristo, que é nosso Senhor, Salvador e Redentor. Descansemos na palavra e descansemos no Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que o pecado não faz parte da essência do ser humano. O pecado não faz parte da imagem e semelhança de Deus, ou da imago Dei. O pecado não é essencial à natureza humana, mas é acidental. Ele não vai existir para sempre. Depois da queda, o homem nasce manchado. Depois da queda, ele já nasce com essa mancha, né, do pecado. Contudo, antes do pecado, o homem era plenamente humano e não tinha pecado, obviamente. E na glória, o homem será plenamente humano, mas não haverá pecado. Ele terá um corpo glorificado sem nenhum pecado. Ok? Espero que tenha dado para entender essa introdução a esse tema tão importante, que é a historicidade de Adão, esse personagem histórico que existiu no tempo e no espaço, paralelo que existe entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Quero só terminar lembrando, né, de uma frase de um puritano que dizia que todos os homens estão pendurados ou no primeiro Adão ou no segundo Adão. Não existe uma terceira possibilidade. Né? Em quem a sua vida está baseada? No primeiro Adão ou no segundo Adão? Né? Nós acreditamos que Adão, pela graça de Deus, ele foi salvo, né? Mas aqui nós estamos utilizando Adão como sendo o nosso primeiro representante que falhou no jardim, né? E nós temos um segundo representante que foi fiel no deserto. E só nele existe salvação, existe perdão, existe transformação, existe redenção para a nossa vida. Aonde o primeiro Adão falhou,
o segundo Adão nunca falhou e nunca falhará. Inclusive ele que é o salvador, né, do primeiro Adão. Ok? Então terminamos assim a nossa aula de hoje, nosso programa de hoje. Quero só indicar para vocês mais uma vez esse livro, Somos Todos Teólogos, tá? Uma introdução à teologia sistemática, e que tem um capítulo específico sobre o nosso tema, tá? Do R6 Pro, da editora Fiel. Vale muito a pena a sua leitura desse capítulo nesse livro. Mais uma vez, nós apresentamos também o Teologia Puritana, tá? Doutrina para a Vida, do Joe Bick e do Mark Jones, da editora Vida Nova, e que tem também 3 ou 4 artigos aqui que falam de um tema que nós não tratamos nessa nossa introdução, que é a questão do pacto. Pacto das obras, o pacto da graça, como que isso era entendido pelos puritanos, tá bom? E um outro livro, o último livro de hoje, tá, que nós vamos indicar mais uma vez, Doutrinas da Fé Cristã, da editora Cultura Cristã, do Michael Horton, e aqui também tem um capítulo que fala sobre essas questões da criação, ok? Especificamente sobre antropologia, tá? E vale muito a pena, você vai ampliar os seus conhecimentos a partir da leitura desses livros. Sendo assim, então, nós nos despedimos. Obrigado pela paciência. Até o próximo programa. Nós vamos continuar tratando da antropologia bíblica na parte 7. Essa é a nossa maior série até agora, né? 7 partes. E no próximo programa, Deus permitiu, nós vamos falar sobre a queda dos anjos, a origem do pecado e o enigma do pecado. Ok? Grande abraço, bons estudos e que Deus muito o abençoe.